Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa neste episódio é a doutora Raquel Barreira, psicóloga e psicanalista, para conversarmos sobre maternidade. Raquel, seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Obrigada. Satisfação imensa reencontrar você 25 anos depois do nosso primeiro encontro. Eu sempre lembro que você foi a minha primeira bolsista de iniciação científica. E depois disso, grande prazer. Tanta coisa você já fez, né? Fez mestrado e doutorado na Sorbonne, em Paris. Fez pós-doutorado no Brasil. E a gente quer conversar um pouco sobre essa trajetória desses 25 anos, especificamente com foco na maternidade, na paternidade. Como foi que você chegou até a essa temática, aos grupos dos pais e das mães? Então, faz uma breve síntese para a gente desses 25 anos. Tentarei. Obrigada pelo convite. Fico honrada, né, em estar aqui com você. Orientador brilhante que eu tive, o Obrigado. Meu primeiro também, né? Depois vieram outras trajetórias na minha vida, mas sempre fui marcada por tudo que aprendi com você em pesquisa e andei aplicando muito por aí, não é? Então, nessas andanças, eu fiz uma temporada, né, morando na França, uma temporada aqui no Brasil, trilhando esse meu percurso acadêmico. E quando você me pergunta assim, sobre maternidade também, né, fazendo as minhas gestações também de filhos. Então, gestei ao mesmo tempo a minha tese de doutorado e o meu primeiro filho. Que coragem, né? Defendi e tive o nascimento do meu primeiro filho praticamente na mesma época. Mas quando você me pergunta, né, Cavalcante, sobre esses grupos de pais, de uma forma muito natural, as coisas foram acontecendo sempre que eu estava diante de crianças e adolescentes, tentando compreender como que eles estavam lidando com sofrimentos diversos, né, enquanto psicóloga. Esse tema, ele nasce na França ou você já sai do Brasil intencionando estudar infância, adolescência? Eu já saio daqui intencionando, com a intenção de estudar sobre os adolescentes. Na verdade, eu trabalhei aqui com adolescentes num projeto social, certo, da Glória Diógenes, e lá já havia essa ideia, né, de que a gente precisava se aproximar das famílias. Vou para a França para estudar sobre repetição da passagem ao ato com os adolescentes de periferia, e quando me vejo nesse estudo do mestrado e do doutorado, faço um mergulho na clínica, porque aí nesse período eu estava no hospital psiquiátrico com adolescentes, trabalhando lá como psicóloga, e percebi que existia, de fato, né, uma clínica completamente diferente da criança, a clínica do adolescente, portanto, uma abordagem junto aos pais completamente diferente. Isso é notório tanto no consultório quanto no hospital, porque o que a gente espera dos pais e o que a gente espera da criança, o que a gente espera, né, do adolescente, ele vai se moldando de acordo com o que vai se apresentando ali no desenvolvimento que ele está passando, né? Então, o teu foco lá na França foi a adolescência? O meu foco lá na França foi a adolescência, sim. Em que momento você chega até os grupos de pais? Quando a gente percebia que os pais eles tinham muitas perguntas, muitas demandas sobre como era que eles estavam lá na hospitalização. Então, esse hospital onde eu trabalhei, os adolescentes eles estavam internados, né? Assim, só que um adentro, né? A França passou pela reforma psiquiátrica e eram internações, né? Com
com poucos leitos e com muito respeito à subjetividade deles, cada um no seu quarto. Isso é um destaque importante que a profissional faz. Portanto, eles ficavam o mínimo de tempo internados, mas porque eles estavam em período de crise, né? Crises, por exemplo, com depressão, com transtornos alimentares graves, às vezes ideação suicida, às vezes com transtorno obsessivo-compulsivo, muitos sintomas diferentes. No entanto, eram adolescentes. E, por serem adolescentes, eles também tinham demandas de adolescentes. E os pais tinham demandas de pais. Então, a gente está dentro de um contexto de hospital, mas lidando ali com o ser humano. E a gente percebia que os pais ficavam ávidos por notícias. Eles ligavam e precisavam saber como era que os filhos estavam. E, às vezes, no acompanhamento desse filho, a gente percebia a necessidade de separar desses pais, porque, às vezes, o foco do mal-estar estava dentro do seio da família. E, então, essa hospitalização também fazia parte do acompanhamento, do tratamento, para que eles ali se sentissem num ambiente seguro e pudessem avançar aí no tratamento, né, que eles precisavam fazer. Então, houve essa proposta de fazer um grupo de pais semanalmente. Então, os pais eram convidados para estar ali entre eles, trocando sobre a dificuldade que era, né, estar com o filho internado e também sobre questões diversas. Então, acho que o psicólogo que atende crianças e adolescentes, ele está sempre assim, nesse movimento de, ora, está junto do paciente, né, criança e adolescente, ora, está também acolhendo aqueles pais que estão em grande sofrimento psíquico também, e que, às vezes, não sabem muito como lidar com esse novo formato, né? Agora, voltando para adolescente, com esse novo formato que é esse ser que deixou de ser criança, mas que está ali em plena transformação. Portanto, ele pede dos pais também uma certa transformação, uma grande transformação. E nesse movimento, Raquel, de acompanhar adolescentes e famílias na França e acompanhar adolescentes e famílias no Brasil, a Raquel Barreira, ela é psicóloga e psicanalista, trabalha em Fortaleza atualmente. Então, que tradução esse teu movimento de França-Brasil produziu para pensar a infância, a adolescência, pensar a maternidade, a paternidade para você como profissional? Inúmeras, né? Assim, primeiro de tudo, vou para Paris e lá é um pouco o berço da psicanálise, assim, a Europa, né, de forma geral. Então, me vi diante de professores, né, mestres, que eram aqueles que eu lia nos livros. E quando eu estou, então, junto dessa clínica, né, da adolescência, eu percebo que eles, lá na França, eles fizeram avanços teóricos também incríveis, que era importante, mas também percebo que essa clínica, né, ela precisa ser perpassada também pela cultura, uma cultura que, ora, é a cultura familiar e, ora, também é a cultura do país, histórica ou seja, que ele ser inserido num contexto muito específico. Então, quando eu vou para uma outra cultura, e aí, assim, estou me lembrando aqui que certa vez me perguntaram como era que você atendia em francês? Não tinha alguma coisa que você não compreendia? E aí eu, né, penso que é uma grande vantagem quando você não compreende o outro, quando a gente sai do lugar de que a gente sabe alguma coisa sobre o outro, porque ali a gente vai investigar, né? Assim, me conta sobre o teu olhar, o que você sabe sobre isso. Então, quando eles iam fazer as narrativas de vida deles, eu estava sempre curiosa de compreender, inclusive, algumas palavras que eu não sabia ainda, né? Que não era ainda do meu vocabulário, e eles iam explicar aquelas palavras. Então, eu estava ali diante de um material ainda mais rico. Então, nas reuniões de equipe, sempre o psiquiatra dizia assim, eu estou esperando o momento da Raquel dizer sobre o paciente, porque, às vezes, eu tinha, de fato, alguma
alguma informação que, pela minha curiosidade, pela minha pouco ou não total conhecimento da língua, né, por conta de eu ser uma estrangeira, fazia com que eu tivesse acesso a um material muito genuíno, muito próprio do paciente, né, assim, bem dele, e não só da linguagem francesa como um todo. Quais são as lentes teóricas da psicanálise que você vem utilizando para compreender a adolescência, por exemplo? Uhum. Bom, a adolescência tem o Jean-Jacques Racial, que eu acho extremamente importante, mas eu penso, sobretudo, né, assim, que quando a gente pensa a adolescência como um segundo nascimento, a gente volta à ideia de que a gente precisa compreender a infância. Então, explica melhor isso. Tá bom. A infância, ela diz de uma construção ali que a gente vai ter que voltar de vez em quando, toda ao longo da nossa vida, né? Assim, nós adultos, a gente está ali o tempo todo revisitando nossa infância, reeditando, compreendendo. Aliás, o nascimento de um filho, ele provoca muito isso nos pais. Os pais, eles estão ali tentando compreender um pouco da maternagem deles, que eles tiveram, tentando, muitas vezes, fazer diferente, muitas vezes tentando fazer melhor. E aí é nesse momento em que é necessário pensar que, assim, aquela bagagem que você pensa como sendo matriz de como é que é um maternar, né, ela precisa ser confrontada ao filho que nasceu ali, que ele não vai corresponder ao teu ideal de filho, né? Vem o ser que está ali diante de você e ele é um estrangeiro, ele é um estranho, porque ele não está tal qual você imaginou que ele seria. Portanto, esse estranhamento, ele faz com que a gente precise, né, assim, nós pais, a gente precise ter um cuidado de saber onde é que está ali a demanda do filho para a gente corresponder àquela demanda. A gente precisa se reinventar a cada filho, a gente precisa se reinventar a cada etapa do filho também, né? Enquanto pais, se questionar e ver onde é que a gente pode estar ali para acompanhar o que o filho espera de nós, né? Fazendo um pouco uma inversão, porque o Lacan coloca, né, assim, ele diz, né, que o filho pergunta o que os meus pais esperam de mim, o que a mãe espera de mim, né, o que o grande outro espera de mim. E aí, fazendo inversão, é assim, a gente precisa estar ali um pouco construindo isso juntos, para que nesse estranhamento inicial vá se tecendo ali uma costura e um vínculo que vai permitir você imaginar que tem algo a ser construído juntos e que você tem algo a trazer como experiência também. Na tua experiência clínica atual, essa demanda da filha, essa demanda do filho, tem sido compreendida pelos pais e pelas mães? Ou uma outra demanda está sendo atendida? Quando os filhos chegam, né, no consultório, eles chegam com uma queixa que é sempre diferente da queixa dos pais. Sempre. Inicialmente, a gente acolhe a queixa dos pais, claro, até porque pode até ser que ele nomeie diferente, mas os pais percebem que algo não vai bem. Então, é o motivo pelo qual eles levam os filhos ali para um profissional. No entanto, a gente está ali diante, aliás, a primeira consulta, né? Sempre com os dois, e depois vai chegar um momento em que, eu estou falando de criança, sempre com os dois, com os adolescentes eu já faço diferente, acho que é importante, né, falar isso, que sim. Com os adolescentes, dependendo da idade, normalmente a partir de 14, 15 anos, é importante que ou ele entre já na primeira sessão sozinho e depois a gente pede para os pais entrarem, ou então entre os dois juntos e depois pede
para ter um momento sozinho com eles. Porque ali já vai começar a se construir a importância do separar-se dos pais. E, então, a queixa inicial, né, que leva o jovem a esse tratamento, né, ao acompanhamento, ela é diferente e da dele próprio. Então, vai ter um momento em que a gente vai questionar, né, assim, então, o que que te faz vir aqui? O que você acha que vai sustentar a tua vinda aqui no consultório? Então, quando você pergunta assim, se essa queixa, né, dos pais, ela é a mesma, né, dos filhos, ela não é, mas estão todos dois ali buscando, né, buscando sair desse incômodo, desse sofrimento. Então, a gente acolhe a queixa dos dois, a demanda dos dois, o desconforto dos dois. Então, hoje nós estamos conversando com a doutora Raquel Barreira, que é psicóloga cearense e psicanalista, mestra e doutora pela Universidade de Sorbonne, em Paris, na França, pós-doutora no Brasil. E agora a gente parte para o nosso intervalo literário, quando a gente pede à nossa convidada que traga um ou mais livros para sugerir para vocês que estão nos acompanhando até agora. O que você trouxe, Raquel? Difícil escolher, não é? Porque assim, é uma temática muito rica e muitas coisas para indicar. No entanto, assim, Vera Iaconelli, ele escreveu esse Criar Filhos no Século XXI. Então, é um livro em que ela traz toda essa questão da parentalidade, né, de como a maternidade ela vem se transformando também e como esses filhos, né, que chegam nesse momento também são atravessados por toda essa mudança histórica, industrial. Enfim, é um mergulho histórico e ela é uma psicanalista de muito renome, muito boa. Com relação à adolescência, né, pensei em trazer para vocês verem um pouquinho da Thaís Vilarinho. Mostra para cá novamente, por favor. Que fala assim, ela tem uma linguagem muito fácil e muito acessível. Diz também do lugar dela de mãe e então é uma autora, né, que ficou muito conhecida por Mãe Fora da Caixa. Eu acho que é uma literatura fácil para as mães, né, para os pais. Para quem está nos acompanhando por áudio, o título do livro da Thaís Vilarinho é Imagina na Adolescência. E temos mais uma sugestão. Pronto. Então, e por último, né? Porque o amor é importante. Esse Porque o Amor é Importante é da Sui Gerard. E ela fala, né, como o afeto molda o cérebro do bebê. Mostremos aqui também. Porque o amor é importante. Então, a Sui Gerard, ela diz de como, a partir do momento em que a gente está ali fazendo esse contato visual, tecendo esse vínculo com o bebê, está também proporcionando para ele um conforto que faz com que ele possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, ela faz uma costura aí entre os neuropsicólogos e a psicanálise, né? Faz um passeio por vários autores. Winnicott, quando você perguntou, né, assim, quais eram as lentes teóricas. As lentes teóricas, eu acho que quando a gente pensa, né, na psicanálise junto a essas crianças, o Winnicott ele vem trazer uma ideia de mãe suficientemente boa, né, que hoje, né, entre os psicólogos, né, entre nós psicólogos, é um conceito muito já praticado, né, já conhecido, já bem compreendido, né? Já bem compreendido.
mas acho que é importante trazê-lo porque, então, ele tira a ideia de que existe uma mãe perfeita. O que existe ali é um ambiente suficientemente bom, uma mãe que está ali tentando compreender o que o filho precisa e ali ela traz o que ela pode dar. Então, esse vínculo ele vai acontecendo a partir de coisas da ordem do possível, do real, do que está ali posto, né? Não tem nada... E essa compreensão do possível é necessária, não é? O que é possível dar. O que é possível dar, é extremamente necessário. Todos nós somos seres diferentes, não existe um formato de maternidade idêntica, né? Então, ela vai, como, né, a gente conversou anteriormente, ela vai ser moldada pela cultura, mas ela vai ser moldada também pelo filho que nasceu ali. Então, tivemos a nossa primeira matriz, né, de maternagem, que foi aquela que nos berçou, e a partir dali, a cada filho que nasce, temos uma outra possibilidade de ser mãe, de ser pai, né, da parentalidade. A Vera Iaconelli, ela traz a ideia, relembrando, né, ela relembra a ideia de um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Porque a gente precisa sair desse modelo de que as mães elas vão ali fazer completamente esse trabalho sozinhas, e isso é da ordem do impossível. Então, ela, né, traz a ideia de que a gente precisa fazer pactos sociais. Então, o lugar da escola, o lugar dos pais e de todos aqueles que são também cuidadores, porque todos nós somos responsáveis, né, por cuidar de uma criança. E, Raquel, tem uma temática que tem ocupado e reverberado muito entre as famílias, que é sobre uma série de TV, a adolescência. Né? Essa reverberação tem chegado até você como profissional também? Seja pelas famílias, seja pelos teus estudos. Por que essa série está provocando tanto debate? Essa série é muito importante, viu, assistir. Então, assim, quem não assistiu Você recomenda, ainda, então? Recomendo. É uma série que conseguiu, em apenas 3 episódios, é uma série curtinha, né, que dá para fazer uma maratona. Uma maratona aí, rapidinho, e assistir os 3 ao mesmo tempo. Ela trouxe, assim, em 3 capítulos, recortes de uma situação, né, passada por um jovem. E o último episódio, ele traz justamente como é que os pais, como é que eles se comportavam diante daquele filho. Então, acho que o que mais comoveu, assim, o que mais tem chegado também uma crítica, né, à escola. Na verdade, assim, essa série ela se passou na Inglaterra. Então, eles é um modelo de escola que algumas pessoas disseram que era diferente das daqui. Acredito que tem algumas, pode ter algumas semelhanças também, pode ter algumas diferenças, mas, de qualquer forma, quando, no último capítulo, né, da série, fala sobre os pais, tem uma cena especificamente que o pai se vira para a mãe e diz assim, como que esse filho... como que essa filha, né, encantado ali pela filha irmã do protagonista, que foi quem cometeu o assassinato, ele diz assim, como que ela nasceu da gente? E a mãe responde, do mesmo jeito que ele nasceu da gente. Então, trazendo um pouco essa ideia de que a gente gera, né, esses filhos completamente diferentes uns dos outros, e a nossa maternagem, ela precisa também ser diferente. Portanto, segue
segue essa ideia de que nós somos mães para cada filho, né? Assim, cada filho nos provoca um tipo Escutem, de maternagem. mães para cada filho. Então, essa é uma recomendação, doutora Raquel Barreira, da série Adolescência. Principalmente o terceiro episódio, o terceiro capítulo. Né, é importante assistir todos, mas nesse terceiro é bem comovente, porque os pais eles vão ali trazer que eles fizeram tudo que eles puderam. E, na verdade, a gente passa a questionar também onde que eles estavam. Né? Eles não sabem onde era que o filho estava no dia fatídico do assassinato. E eles não sabem uma porção de coisas sobre o filho. E a verdade é que a gente precisa se reaproximar desses filhos nesse período da adolescência num formato que é outro, que não é o mesmo. O pai ele diz assim, quando ele era pequeno eu levava ele para o estágio, mas depois eu levei ele para o futebol, ele não gostava mais de futebol. Claro, né? Assim, depois ele não gostava de futebol, ele vai gostar de outras coisas. E aí precisa se reinventar um outro modelo de pais quando esse filho cresce. E acompanhar esses filhos nesses novos contextos. Nesses novos contextos, né? É um vínculo que é criado na infância, sem dúvida, e na adolescência ele é revisto, ele é reeditado, do mesmo jeito que as transformações psíquicas e do corpo e de tudo isso que está sendo motor, né, do adolescente, ele está provocando nos pais, às vezes, até um sentimento de que não sei o que fazer diante desse novo ser. E ali, de fato, não se sabe. Mas aí vai... Do mesmo jeito que na infância, né, quando você disse assim, me fala um pouquinho sobre esse segundo nascimento. Essa ideia de que... o Felipe Jamé, ele traz essa ideia do segundo nascimento. A Ana Freud também traz essa mesma ideia de que... na adolescência, há um novo momento em que o filho ele reaprende sobre o social, né? sobre as relações sociais, ele aprende um outro idioma, ele aprende a falar. Então, assim, mesmo jeito que a criança ela aprende a falar, a andar, a se relacionar e a conhecer o mundo, na adolescência ele troca a lente, né? Assim, troca o óculos. E ali ele tem novas formas de... Porque a sociedade espera outra coisa dele também. Ele tem um corpo, né, diferente, que é um corpo já de adulto que provoca também algo diferente. As pulsões são diferentes, então ele precisa de um novo modelo de se comportar. E aí os pais também eles estão ali diante, novamente, de um ser estranho. Mais uma vez, convidando eles, né, a continuar tecendo esse vínculo ou reconstruir esse vínculo quando ele foi perdido de alguma forma. E, Raquel, nós estamos nos aproximando do final, né, do nosso episódio. Estou vendo que você selecionou alguma parte de um livro. Eu vou deixar para você ler no finalzinho, no fechamento. Joia. Mas antes disso, eu sei que você tem uma atuação que também inclui movimentos sociais, e eu ouvi você falar recentemente sobre a Rede Bebê. Né? Fala para a gente concluir com a Rede Bebê e depois o trecho que você selecionou. Claro. A Rede Bebê é um conjunto, né, de colegas psicanalistas que trabalham com bebês, que trabalham com o desenvolvimento do ser humano, coordenado pelo Gleison Jerusalinski, Zulema, ligado ao grupo Lígia Curiá, e essa rede, né, tecida por vários colegas então do Brasil inteiro, aqui em Fortaleza coordenada por mim, por Silvana Barros e Elisa Parente, Maíra Guará. Somos as coordenadoras da Rede Bebê Fortaleza. E a ideia, Cavalcante, é que a gente precisa acompanhar esses bebês, né, percebendo que ali tem algo a ser feito. No entanto, a gente não precisa antecipar
os diagnósticos, a gente não precisa colocá-los dentro de uma roupagem já prévia, porque existe a plasticidade neuronal que acontece, né, até os 6 anos de idade de uma forma muito possível para que a gente possa atuar e ali ter grandes êxitos de transformações. E então é uma rede que está ali junto dos pais, muito, e também junto dessas crianças, de forma a trazer um olhar da psicanálise atravessado por um crivo, né, que se chama IRDI, que é o Índice de Risco para o Desenvolvimento Psíquico, e acompanhando o desenvolvimento a partir de elementos que a gente percebe como sendo importantes para atuar junto quando algo não vai bem com o bebê, e não quando se tem já uma resposta prévia sobre o que alguns chamam de disfuncionamento, né? A gente diz que ali tem o que está funcionando e a gente vai partir disso para que outras coisas possam ser construídas e levadas a um bom funcionamento de acordo com o que é apresentado ali pelo sujeito, pelo bebê, pela criança. Então, se você se interessou, procura mais informações sobre essa rede nacional chamada Rede Bebê. Exato, Rede Bebê. E fechando, você selecionou algumas palavras. Quais são? Exato, né? Nesse livro aqui, que eu falei para vocês, da Thaís Vilarinho, que é o livro Imagina na Adolescência. Na adolescência, ela traz o nosso amor, né? O amor que nasce da relação de uma mãe com seu filho é a coisa mais bonita que o mundo pode ver acontecer. Não porque seja mágico, incondicional ou sobrenatural. Não é nada disso. É bonito porque é tecido no ordinário, costurado nas miudezas, escrito nas entrelinhas. Ele nasce dos olhos durante as trocas de fraldas, nas madrugadas frias, alimentando seu filho. Nasce nas mãos entrelaçadas quando o bebê começa a querer caminhar. Ele nasce nas mãozinhas pedindo colo e na calmaria depois do choro sentido. Se o seu filho encontra somente ali, nasce uma respiração funda que exala paz e segurança, assim que ele pega no sono aconchegado nos seus braços. É o amor mais bonito que o mundo já viu, porque nasce do desconforto, dos desafios, do esforço. Bonito porque segue sendo construído mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Bonito porque, independente das circunstâncias, é um amor que nunca desiste. É construído em cima de suor, lágrimas, alegrias, suspiros, pausas, tropeços e nos maiores tombos. Bonito porque tem cheiro, cores, apelidos, sabores, toques, manias e memórias afetivas tão íntimas e profundas que são capazes de ficar impressas na alma. Bonito porque registra exemplo, oferece alicerce, conta uma história, deixa raízes. Bonito porque é humano, é falho, ele é real. Principalmente porque, apesar de não ser sobrenatural, mesmo quando as luzes se apagam, quando a gente vai, ele fica, esse amor. Que escolha bonita. E este episódio ele foi dedicado para você, mãe, ou para você que exerce a maternagem. E que belo terminar com essas palavras lidas pela doutora Raquel Barreira. Muito obrigado por tua presença. Muito obrigada, Cavalcante. Foi um grande prazer. Então você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo. E 2 vezes por mês nós falamos aqui sobre arte, literatura, cultura e saberes diversos. E eu quero escutar a tua opinião. Escreve para mim no @podevir o podcast.